Olá pessoal, boa noite. Sou a professora Rafaela Marques e nós vamos continuar conversando um pouco sobre alfabetização e letramento. Bem, primeiro precisamos recordar alguns pontos. A alfabetização é o processo, muitas vezes de só codificação e decodificação das letras e do alfabeto. Já o letramento é você utilizar ou ensinar a ler e a escrever a partir de práticas sociais, de textos reais, para que tenha uma função na vida do estudante, ou seja, para que seja uma prática sociocomunicativa. Para Magda Soares, alfabetizar é aprender a ler e a escrever, enquanto ser letrado é você fazer o uso social da leitura e da escrita em um contexto real, em um contexto interacional. O que importa deixar bem claro é, eu posso alfabetizar letrando, mas o mais importante é, enquanto eu estiver refletindo acerca da minha prática pedagógica, a mínima distância que estiver entre a alfabetização e o letramento me agradem muito. Mostra que eu estou evoluindo como profissional. E isso é extremamente importante e é isso que a gente corre atrás quando a gente faz um aperfeiçoamento. Então, agora, pessoal, eu preciso me fundamentar um pouco em alguns documentos que são importantes para a alfabetização e para o letramento, sobretudo para o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais. Bem, o primeiro documento norteador que a gente tem de grande relevância nesse contexto no Brasil são os parâmetros curriculares nacionais. Eles são diretrizes divididos em áreas do conhecimento ou disciplinas que trazem o norte, e trazem algumas diretrizes para o trabalho com essas disciplinas. Bem, os parâmetros curriculares nacionais foram instituídos no Brasil no final da década de 90, 97, 98, e o de língua portuguesa traz grandes avanços no estudo da linguagem. O primeiro desses avanços que eu preciso pontuar para vocês e precisa ficar bem claro é a noção de língua. Lembram na live anterior que eu falei que quando a gente conversa sobre alfabetização e letramento, a gente precisa compreender que tipo de criança que a gente entende, o que a gente entende por criança, mas outro aspecto fundamental é o que a gente entende por linguagem, o que a gente entende por língua. Antes, pessoal, antes dos parâmetros curriculares nacionais, digamos assim, a língua era vista como expressão do pensamento. Como é que era isso? Era quase que como algo inato, né? Vem bem do inatismo de Chomsky, que era eu pensar e a minha fala refletir o que eu estava pensando. Isso sem considerar muito meu interlocutor, isso considerando muito a gramática, extremamente. Chomsky acreditava que a gente tinha uma gramática internalizada, a qual ele chamava de gramática universal. Então ele achava que a gente já nascia com dispositivos prontos para a aprendizagem da língua. A gente já nascia sabendo a língua. Então a linguagem aqui no Brasil ou na França, por exemplo, era muito similar. Esses aspectos regionais era o que a criança ia ser exposta após o nascimento, mas ela já vinha com a mente preparada. A aquisição da linguagem era extremamente cognitiva. Passada essa etapa, os linguistas entraram numa concepção de língua como instrumento de comunicação. Daí a gente acha que melhorou, né? Nosso instrumento de comunicação, legal. Por muito tempo eu ouvi que a linguagem é para a comunicação. A língua como instrumento de comunicação é muito simplista, na medida com que a gente compreende a língua simplesmente para expressar o que a gente quer que o outro saiba. Nessa perspectiva, a gramática, a análise linguística continua sendo vista de uma forma completamente distanciada do texto, o que causa problemas. O que os PCNs fizeram? Claro que eles fizeram todo um recorte histórico dessas concepções de linguagem que são extremamente relevantes, principalmente por quem se interessa pelos estudos da linguagem. E a alfabetização é um excelente campo de estudo da linguagem, né? Os PCNs trouxeram essas concepções exatamente para chegarem na concepção de linguagem como interação social.
que é a concepção que perdura até hoje, viu? Claro que com algumas melhorias, mas perdura. Bem, a linguagem, a partir dos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, que norteiam ainda muitas práticas pedagógicas no Brasil, em muitas redes, em muitos municípios, em muitos estados, acredita que a linguagem é interrelacional e interindividual. Eu me comunico para existir no mundo. E a partir do momento em que eu falo, eu também ajo. É como se a minha fala reverberasse em ação. Por isso que a gente fala língua como interação social. Nessa perspectiva, eu considero tanto falante quanto ouvinte, nesse jogo em que, à medida com que eu falo, ele responde a partir do que eu falei e de todo o contexto que ele vive. Nesse sentido, os PCNs trouxeram uma análise linguística a partir dessa linguagem como interação social, centralizada totalmente no texto. Mas os PCNs acabaram não dando tanto destaque, tanta relevância a ela. Trouxeram algumas orientações mais gerais em torno do que a análise linguística deve ser tratada dentro do texto. Ok. Então já vimos que concepção de linguagem para os PCNs é a língua em interação social, que considera falantes e ouvintes, que depende do contexto, que é produzido em um tempo e um espaço definido, e esse tempo e esse espaço que vão determinar como vai ser essa produção de sentido e como vai ser essa produção da linguagem. Bem, depois dos PCNs, a gente chega em outro documento muito importante, porque os PCNs foram diretrizes, não foram obrigatórios, mas esse outro documento é a Base Nacional Curricular Comum. Né? Qual o objetivo da base? Tentar diminuir um pouco as desigualdades educacionais que no Brasil permeiam de forma muito clara, muito pujante, né? No sentido de garantir que todos os estudantes tenham acesso aos direitos de aprendizagem, independente da localização geográfica, independente das diferenças sociais, regionais, econômicas e etc. Eu vou centrar minha análise na BNCC de língua portuguesa, dos anos iniciais, para a gente perceber o que ele traz, que comunga com os nossos parâmetros curriculares nacionais e o que ele traz que se destaca tanto. Primeiro ponto que eu chego. A BNCC mantém muito do que os parâmetros trouxeram para a gente, porque realmente os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa foram uma inovação, sobretudo na questão de considerar o uso da língua. A BNCC de língua portuguesa considera a linguagem como interação social, considera a importância da alfabetização e do letramento e considera a centralidade do texto, a importância de se trabalhar com os gêneros textuais. A BNCC trabalha praticamente com as mesmas práticas dos PCNs, como, por exemplo, a oralidade, só que acrescenta a escuta. Os PCNs trazem a questão da escuta mais de uma forma diferente, mais amena, né? A BNCC traz a produção textual, mas daí agrega um elementozinho que é a semiótica, traz a análise linguística também e traz a leitura. Então, no que a BNCC avança, pessoal? Ela avança ao considerar os letramentos, não só o letramento. E aí? Poxa, eu saio do letramento e vou para os letramentos, a questão do plural vai modificar o significado? Um pouco. Pensar nos letramentos e até mesmo nos multiletramentos, que é outro termo que a BNCC de língua portuguesa traz, é pensar que nós vivemos imersos em uma era digital. E a escola precisa preparar as crianças para atuarem nessa seara, nesse mundo digital. Daí é quando a BNCC traz alguns elementos que são extremamente importantes. Fala dos gêneros digitais, vários,
que as crianças precisam ter contato, que as crianças precisam interagir, como blogs, por exemplo, como tweets, como mensagens, como WhatsApp. Então ela cita tanto suporte quanto gênero textual, digital, que precisa estar bem claro que a criança precisa interagir. Outros elementos que a BNCC traz de uma forma muito clara e que pode ser considerado um avanço com relação aos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa é a questão da semiótica. E na semiótica, ela trata basicamente da gente aprender o sentido desses gêneros digitais. Permitir com que os estudantes entendam que os textos hoje em dia não são só escritos ou orais, eles são multimodais, eles se fundem. E nessa fusão, eu preciso reconhecer os elementos constitutivos. Como é que eu percebo isso na prática? Com atividades voltadas para gêneros digitais, sobretudo por reconhecimento de fake news, por exemplo, que é o que anda emperrando um pouco a nossa sociedade. Outro termo que a BNCC traz também que precisa ser destrinchado, talvez no momento posterior, heterogeneidade de vozes. Quantas vozes a gente tem? Então, pessoal, para concluir, BNCC traz muitos elementos que nós vimos nos PCNs. Com relação às práticas, a BNCC avança em algumas práticas a delimitar melhor o que deve ser trabalhado em cada ano no processo de alfabetização. Então, os especialistas viram que a BNCC conseguiu amarrar um pouquinho melhor e a BNCC avança em trazer para a escola a questão da era digital de forma organizada e sistematizada, para que vire objeto de aprendizagem, pois assim os estudantes poderão atuar socialmente, né? Tanto no momento quanto no futuro. Considerar a aprendizagem de gêneros digitais faz com que nós saibamos que, quando estiverem produzindo esses gêneros cotidianamente, não nos enganemos que os estudantes dos anos iniciais não produzem, porque eles produzem, muitos têm celular, se não têm, pegam o celular do pai, entram em redes sociais, jogam. Hoje em dia um bom recurso é você construir o seu próprio game e aí você pode jogar com outro colega, né? Essa interação é mais interessante, mas eles já fazem tudo isso e a gente não pode imaginar que eles fazem. Então, um avanço da BNCC vai nesse sentido. O que a gente precisa recordar enquanto palavras que a gente precisa se apropriar melhor e que daria para a gente trabalhar uma a uma para poder compreender o mote da BNCC. Análise centrada no texto, gramática aplicada ao texto, interatividade, heterogeneidade de vozes, cultura digital e, sobretudo, os gêneros que perpassam a era tecnológica. Em termos de alfabetização e letramento, há, claro, um discurso de prioridade, tanto de um quanto de outro. A BNCC não tirou o letramento da questão, mas ela incluiu letramentos e multiletramentos, porque o letramento só não estava dando conta, na perspectiva da BNCC, de tudo que a era tecnológica vem nos proporcionar e de tudo que os estudantes estão vivendo nessa cultura digital em que eles estão inseridos. Bem, é isso. Acho que precisamos refletir sobre esses dois documentos, né? Os PCNs são um documento que não entraram em desuso, enquanto a BNCC é o documento da vez, né? Que cada estado, município precisa adequar em seus currículos, né? Ela não é o próprio currículo, mas ela precisa estar implementada de alguma forma nos currículos, a partir de, claro, da particularidade de cada local.
e precisamos compreender os avanços da língua, né? A língua avança tal qual a sociedade. Então, continuar pensando a língua como expressão do pensamento e tratando a análise linguística, a leitura, a produção de texto e a oralidade da mesma forma, vai acabar nos deixando ultrapassados. Agradeço muito, um abraço, fiquem bem.